Vamos então falar do mundo complexo e ficcionado, e aqui a minha primeira dúvida sobre se havia de interrogar ou não esse mundo ficcionado de António Lobo Antunes. Talvez deixe a interrogação, isso agora é uma opção pessoal minha. Esse mundo está agora mais rico com o seu 19º romance, O Meu Nome é Legião, editado pela Dom Quixote. Antes do lançamento do livro, o escritor passou por Berlim, pelo Festival Internacional de Leitura, e como em tantas outras partes do mundo, foi literalmente aclamado por centenas de pessoas. António Lobo Antunes está traduzido em vários idiomas, atestando a abrangência da palavra escrita de um homem tido como muito reservado e de poucas palavras ditas. Isto é a maneira como nós o vemos. E aqui agora uma confissão. Mete medo entrevistá-lo. Porquê? Por essa pergunta que veio agora, por eu enunciar, por exemplo, isso e ter um silêncio à minha frente e eu ter que o descodificar ainda mais do que ando a fazer há várias décadas. De qualquer modo, o senhor é uma figura intimidante por aquilo que escreve e pelo conjunto que apresenta com essa palavra escrita. Eu julgo que uma coisa são os livros, outra coisa é a pessoa. Embora às vezes me seja difícil distinguir uma e outra. No que me diz respeito. No que me diz respeito. Porque o Mário trabalha tanto nos seus livros que às vezes não sabe onde é que acaba a pessoa e começa o livro, onde é que acaba o livro e começa a pessoa. Acorda com ele, adormece com ele, acorda durante a noite por causa de uma vírgula, de uma frase, etc. E é uma coexistência diária durante muitos meses, durante 1, 2 anos, com aquele material. Até que tem a sensação que as duas coisas se fundem numa só. E tem a sensação que, ao falar a outras pessoas, daquilo é que o leitor, ou pode chamar personagens, que está a falar de si mesmo. E que está espalhado em todas aquelas criaturas que habitam o livro. Todas aquelas vozes que falam, que descrevem, que sonham, que discutem, que se desesperam, que se alegram, etc. O senhor já descreveu, numa entrevista há muito tempo que eu vi, esse ato como muito trabalhoso, muito desgastante, fisicamente trabalhoso. A produção de um livro não é para todos, certamente. Escrever é muito difícil. Escrever é muito difícil. O problema não é tanto escrever. O problema é o corrigir. Porque as coisas, nós sentimos as coisas com uma grande intensidade. E a distância entre a emoção e aquilo que fica escrito é muito grande. Pelo menos no meu caso, quando lido a frio, nas primeiras versões. Então, todo o seu trabalho vai no sentido de aproximar a emoção daquilo que fica no papel. E de conseguir... Porque, no fundo, está a trabalhar com emoções, etc., ou seja, com coisas anteriores às palavras, que, por definição, são intraduzíveis em palavras. Então, como cercar de palavras, como vestir de palavras, como fazer o leitor sentir essas emoções com o único instrumento que tem à sua mão, que são as palavras. As palavras e o silêncio. É assim que descreveria a sua busca atual? Traduzir situações, sejam elas emotividades, sejam elas realidades do cotidiano, o que quer que isso signifique, em palavras? Em palavra escrita? Sim, é mais uma luta do que uma busca. Eu só começo um livro quando estou seguro de não ser capaz de escrever. Então torna-se uma luta. E então, pensa muitas vezes, eu não vou deixar que o livro me vença. Não vou deixar de vencer por palavras e por papel. E isso obriga-o a trabalhar mais. Eu preciso desse incentivo, preciso dessa luta, dessa sensação de que não vou ser capaz. E se calhar o máximo que se pode conseguir são gloriosas derrotas, não é? Porque um livro pode sempre ser melhorado, nunca está acabado. Podemos pensar que ele está definitivamente inacabado e entregá-lo ao editor. Mas em Portugal, uma pessoa que escreva está muito sozinha. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe o publisher, que é aquilo que nós chamamos de editor, existe o editor, que não é equivalente português, que é a pessoa que lê o livro, que o aconselha, que diz aqui é preciso fazer isto, aqui acho melhor fazer aquilo. O Mário está completamente sozinho. Está sozinho diante do material. Essa solidão às vezes é assustadora, porque aquilo que eu penso mais é não querer desiludir as pessoas que tinham em mim uma fé que eu tenho dificuldade em partilhar. Esse é o medo de todos, não é? Não sei, só sou eu.
Não sei, mas pela quantidade de livros que se publicam, que é uma coisa enorme em Portugal, eu fico a pensar se realmente as pessoas superam este problema. Vendo, lendo nas últimas 3 décadas já quase, o seu estilo alterou-se. Claro. Altera-se constantemente, é isso? Sabe, se eu for visitar um dos primeiros livros, não sou capaz de corrigir, embora tenha imensa vontade, que foram escritos por outra pessoa. Uma pessoa que eu já não sou. Então acho que não seria honesto da minha parte, porque se eu fosse corrigi-los, tentaria escrevê-lo como escrevo agora, porque a minha ideia do que deve ser um livro foi-se alterando ao longo dos tempos. Ao princípio queria fazer romances, contar histórias, com o princípio meio e fim, queria que o livro andasse assim. E depois percebi que isso não me interessava, queria que o livro andasse para os lados. Ou que fosse como uma pedra que cai na água e vai formando círculos concêntricos. Portanto, o Mário não encontra uma história, no sentido tradicional da palavra. Encontra uma série de, como que um patchwork, como de coisas que se vão brincando umas nas outras, sentimentos, emoções, vozes, situações, pessoas, etc. Em que as associações são muito mais associações afetivas e emocionais do que lógicas. Eu, nesta altura, e depois de o ouvir, atrevo-me a dizer que hoje, com quem eu partilho as minhas confidências, manifestei a angústia, a incerteza, os medos, as dificuldades que eu antecipava ao tentar caracterizar o seu trabalho em público com esta falta de pudor que a TV tem. E comparei este seu último livro, O Meu Nome é Legião, àquelas pinturas do Pollock que eu frequentava enquanto estive em Washington, em que ele aspergia, às vezes de olhos fechados, fios de tinta em telas brancas, depois ia buscar outra cor ao acaso e voltava a aspergir e voltava a aspergir. Exatamente porque havia um caráter assim quase anárquico na descrição que ele estava a tentar fazer. Eu ao ler o relatório do Homem da Polícia, em que este livro se estrutura, e depois de ver aqueles imensos desvios do pensamento dele, isso ocorreu-me, que eram as sucessivas texturas de uma tentativa de descrição de uma realidade que é muito difícil de descrever, porque nada é linear, nem nada é programado. E o senhor descreve aqui uma realidade nossa, que é da vida nos subúrbios, da vida mesmo fora dos subúrbios, da vida do confronto, de suburbicidade, da herança da África que nos chegou, da inadaptação. Há aqui uma zona que o senhor já o disse e não poderia ter dito melhor. Eles têm tão pouco que têm que matar para se sentirem embalados. Isto foi numa entrevista. Achei curiosa a comparação com o Pollock, quando o Mário falou ao acaso. E lembrei-me que dá-me ideia que o acaso é o pseudónimo que Deus usa quando não quer assinar. Não é? Quer dizer, as coisas não são feitas ao acaso. Agora é preciso que o leitor sinta. O leitor não pode sentir a dificuldade. Eu tinha um amigo, que era o José Cardoso Pires, que era como irmão para mim, que dizia: tu tens que sofrer para o leitor ter prazer. Tens que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar o teu texto. Agora, o problema é que estes miúdos. Eu estive em África, em circunstâncias que não foram agradáveis. E o que me tocou mais nos miúdos ao fazer o livro foi que eram miúdos que não têm um país, não têm uma terra. Não têm a África dos pais que perderam e não têm o Portugal que não ganharam nunca. Por várias razões que a gente poderia discutir, mas não cabe aqui, não é? Sociológicas, políticas, etc. Então eles vivem completamente suspensos entre uma África que perderam e uma Europa que não ganharam nunca. A maneira como António Lobantunes descreveu isso, eu gostava. Eu escrevi aqui, mas é como digo também, as notas que tirei são anárquicas. Está aqui. Eles estão de tal modo abandonados que matar pessoas é a única maneira que têm de pedir colo. A única maneira que têm de comunicar. A única maneira que têm de comunicar, porque não aprenderam outra. Mas para eles a morte e a vida é completamente diferente do que é para nós. Para eles, pessoas do livro. Claro. São 4 de várias raças, várias origens. Em comum têm talvez esta necessidade de ser, ou este apelo de dê-me colo, por favor. Sim. Gostem de mim, gostem de mim. Acho que todos nós dizemos isto, gostem de mim.
Temos maneiras diferentes de o pedir, porque a nossa sede de ternura e de amor é inextinguível em todos nós. Porque fomos todos mal amados. Fomos todos mal amados. Há uma zona também perturbante. Corrija-me aqui se a mitologia já o ultrapassou, mas a ideia inicial foi sua de lançar o livro na Cova da Moura? Não houve lançamento nenhum do livro. Não houve, mas havia um plano? Sim, Houve havia. uma O ideia? livro era para ser apresentado por um homem que eu gosto muito e de que eu sou muito amigo, que era Eduardo Lourenço. Nessa altura adoeceu e eu não quis que fosse mais ninguém a falar sobre o livro, por um lado, por amor a ele, por outro lado, pelo grande respeito que tenho, para além do amor que tenho por ele. Não E fazia seria na sentido Cova da que fosse Moura? outra pessoa. Falaram nisso, a ideia foi da editora, eu não tinha nada contra nem a favor, embora ache a apresentação dos livros para mim é um fenómeno mundano que tem pouca relevância. Vão os jornalistas, os amigos, umas pessoas, assinam-se os livros. A literatura não é isso, para mim. Convive bem com esta exposição aqui é forçado? Foi-lhe Bom, fácil, por exemplo, vir aqui esta noite? isto nunca é fácil, porque isto é uma situação horrível. E é? É porque estou num terreno estranho, não controlo, porque me fazem perguntas. Acredito ou não, também eu. E depois penso sempre, o problema da entrevista depende do entrevistador, ou a corrente passa ou não passa. E se a corrente não passa, não há volta a dar-lhe. E a entrevista depende, em última análise, do entrevistador. Depende sempre do entrevistador. Se o entrevistador é bom, a entrevista corre bem. Não depende do entrevistado. O entrevistado está sempre atrapalhado, num território hostil, num cenário que não conhece, com câmaras, com tudo isto que está à volta. Eu tenho a visão diametralmente oposta, mas... Porque está do outro lado. Exato. Tem uma visão diametralmente oposta da minha. Da nesse sua. sentido. Eu acho que depende essencialmente de si. Há um livro espantoso de entrevistas com o Fellini. O livro é magnífico, o entrevistador é estupendo. Porque entrevistar, eu acho, às vezes põem jornalistas muito jovens a entrevistar. Eu acho que é preciso ter vivido para fazer entrevistas. Porque a entrevista é a arte do silêncio, do entrevistador. E é também uma capacidade de ouvir e de não brilhar à custa do entrevistado. Porque uma entrevista não tem que haver brilho nem de um lado nem do outro. Uma entrevista é um encontro de duas almas, de dois corações, dois espíritos, duas cabeças que pensam, que sentem. Mas é intimidante, de qualquer modo, porque o senhor tem atrás de si uma reflexão de 3 décadas, enquanto eu tive este conforto de o observar à distância sempre, não nos conhecíamos e continuamos a não nos conhecer, se calhar, e lendo crónica aqui, como eu já lhe disse, crónica ali, ouvindo entrevista na rádio, um livro aqui, com o qual me identifico com determinada personagem. Obviamente, também o meu período africano também está muito bem caracterizado em algumas das passagens dos seus livros. Portanto, é essa dúvida que o entrevistador tem ao conhecê-lo. Que persona é que me vai aparecer? Alguma vinda dos livros ou um homem inteiramente diferente? Sabe, eu estive muito doente este ano. Felizmente as coisas correram bem, felizmente os médicos consideram que eu estou curado. Mas houve uma coisa que eu aprendi com a doença, foi a jogar com as cartas viradas para cima. Não tenho jogo escondido, mostro tudo. Como se deve estar a perceber. Jogo com as cartas para cima. Posso perder ou ganhar, mas jogo com as cartas para cima agora. Isso foi uma das vantagens que a doença me trouxe. Ter estado perto da morte me trouxe. E houve coisas que eu não ligava, que eu aprendi a apreciar muitíssimo. E transformou a minha atitude perante os outros. Por exemplo, eu estava com irmãos meus e disse um deles gostava dele. Outros ficaram muito espantados e disseram, então já não tenho nenhum problema em dizer às pessoas que gosto delas, que era uma coisa que me era difícil. E houve pessoas que eu gostava muito que morreram sem que eu tivesse tido essa oportunidade. Por medo, por falta de coragem, por timidez. O senhor dedica este livro com uma grafia muito bem construída, da ideia que é intencional, para o Henrique Bicha Castelo, meu amigo, que me salvou a vida. Salvou-me literalmente a vida. Foi o médico que o... Foi o cirurgião que me operou, que é
que é meu colega de curso por quem tenho uma amizade profunda e uma admiração muito grande. Deixe-me mostrar a quem nos está a ver, de facto, a grafia desta parte que eu também selecionei, que é aqui no início. Uma das câmaras, qualquer delas, nos explicará. É um poema? Não é uma gratidão. É de gratidão e amor. A amizade e o amor são coisas... Sabe, as minhas amizades foram sempre instantâneas. A gente conhece uma pessoa e fica amigo de infância. Imediatamente. É curioso. Fica-se grato quando alguém nos salva a vida? Claro que se fica grato também. Mas já havia uma amizade anterior a isso, fomos colegas de curso, etc. E penso que deve ter sido muito, muito difícil para ele operar um amigo. Ele não sabia o que encontrar. Deve ser muito difícil. Tentando pôr-me no lugar dele, penso que deve ter sido tão difícil para ele como para mim. E se vou encontrar isto, e se vou encontrar... E se este rapaz vai morrer? Se este homem que eu conheço desde os 18 anos, não deve ser fácil fazer isso a um amigo. É preciso uma grande coragem, uma grande... Isso terá que dar uma dimensão diferente. Isso foi antes do livro. Perdão? Isso foi antes do livro. Não, o livro já estava escrito. Já estava escrito? Já estava escrito. Não houve qualquer alteração de... Não, nada. E o livro, apenas antigo? Nada. E o livro que acabei depois, que acabei há cerca de 15 dias, 3 semanas, foi começado antes da operação e foi acabado depois da operação. Julgo que também não há lesão nenhuma, que eu me dê conta. Certamente haverá uma forma diferente de encarar a morte e a vida, que mudou em mim. Porque pela primeira vez fui confrontado com a minha finitude. Nós vivemos em função de eternidades. A minha mãe fez 90 anos. Vive em função de eternidades de 6 meses, que são compridíssimas. Um miúdo de 20 anos em função de uma eternidade de 50 anos. Não acaba. Quando a Maria Antonieta no Cadafalso pediu ao Carrasco, só mais um minuto, Senhor Carrasco, aquele minuto para ela era eterno. É muito curioso, porque ninguém está preparado para morrer. E se calhar ninguém está preparado para aceitar a morte. Uma das suas prosas que eu achei mais belas e que li e reli variedíssimas vezes, chamava-se Este Não É o Meu Pai, tirando a inspiração daquele quadro de Magritte que desfoca a realidade, não é? Dando nomes diferentes a coisas que nos habituámos a chamar outra coisa. E isso foi escrito na altura da morte do senhor seu pai, quando o velavam, como é óbvio. Ou Sim. foi pensado? Ainda não sei se ainda tem o seu pai. Não tenho. É que eu acho que um homem só é homem verdadeiramente depois da morte do pai. Porque quando tocarem a campainha, é a nossa vez de ir abrir a porta. O nosso pai é qualquer coisa que está entre nós e a morte. E é curioso como mesmo depois da morte deles, eles continuam mudando dentro de nós. O meu pai, quando foi mudando dentro de mim, morreu há 3 anos e meio, mais ou menos, foi mudando dentro de mim. Agora estou em paz com ele. Como em vida nunca estive, não é? Porque nós nos opomos sempre aos pais. E às vezes durante a adolescência com bastante raiva, até porque temos que o fazer para nos afirmarmos como seres independentes. E a paz, quando vem normalmente muito tempo depois. Agora encontro-me em paz com ele e compreendo bastante melhor. Eu gosto mais dele agora. E é curioso como as pessoas de quem gostamos, que já cá não estão, vão mudando dentro de nós. Não sei se isto faz algum eco em si. Faz. Vão-se alterando. Até as feições, até aquilo que diziam. E às vezes damos por nós a dizer frase e pensamos de repente, isto não é a minha voz, eu não costumo dizer esta frase. Olha-se ao espelho e vê-o. Perdão? Olha-se ao espelho e vê-o, por exemplo. Não. Aliás, olho-me um pouco ao espelho, só para fazer a barba de manhã. E olho-me um pouco ao espelho. Porque aquilo que vejo no espelho não se parece comigo. Mas isso é um sentimento que eu tenho desde criança. A tropa marcou-o. Hã? A tropa marcou-o. Claro que sim. Foram 4 anos da minha vida. Que me Um, roubaram, que me tiraram. e vai, roubaram. Essa é a sensação que tem? Sim. Principal é o que, vamos lá ver, há haver um crime a situar nessa zona que lhe foi dirigido, do qual o senhor foi vitimizado, seria esse roubo de tempo? Sim, mas ao mesmo tempo houve uma coisa muito boa, porque foi no exército que eu aprendi. Deixei de ter uma concepção ptolomaica do mundo do qual eu era o centro. Percebi que era apenas um entre os outros.
E que só sendo um homem, que neste caso éramos miúdos todos, não é? Só sendo um homem no meio dos homens é que eu poderia fazer alguma coisa que valesse a pena. Isso aconteceu-lhe em Foi muito pleno ato importante para mim, enquanto escritor, do seu enquanto serviço homem, militar. sobretudo enquanto homem, foi muito importante. E a camaradagem, que é um sentimento difícil de explicar a quem não passou por isso. Normalmente as pessoas dizem mal dos militares, não é? Género, pior que o general de Gaulle, por exemplo, dizia a única coisa pior que um general estúpido é um general inteligente. Os meus dois avós eram militares. Eu nunca tive um espírito especialmente militarista, mas da parte dos oficiais do quadro permanente portaram-se comigo e com os soldados e com os meus camaradas com uma lisura extrema. Não tenho razão de queixa de ninguém. Ninguém. E agora o tempo, esse é imperdoável, não é? Claro. Foi o tempo que lhe roubaram, foi ter 4 calendários e pôr as cruzes, estou vivo ainda. Sobrevivia hoje. Claro. Ver morrer. Dia a dia. Claro, dia a dia. Aí sim não havia futuro. Há um elemento que eu sempre achei curioso. Na sua profissão de médico, há uma enorme quantidade de pessoas com um talento artístico e capazes de o manifestar, tanto quanto a arte possa ser definida. Eu tenho um amigo muito discreto que é um confrade seu e em silêncio vai esculpindo maravilhas. O senhor escreve como provavelmente já ninguém escreve hoje em Portugal. Constrói e está preocupado com essas construções. De onde é que vem esta graça, este dom, do contacto com a dor, da consciência da morte, da capacidade de aliviar dor, o que é uma felicidade também? E a morte dos outros, quando se é médico, às vezes é muito dolorosa. Por exemplo, eu quando acabei o curso colocaram-me numa unidade de pediatria de crianças em estados terminais. E então zanga-se com Deus. Como é que permite que as crianças sofram daquela maneira? É um sofrimento físico horroroso. Ainda está zangado? Zango imensas vezes com Deus, claro que sim, mas isso como Santo Agostinho, Deus serve também para me zangar com Ele. Serve também para me zangar com Ele, porque o sofrimento sempre me foi ininteligível. A dor sempre me foi ininteligível. Mas por outro lado também o contraponto é que com a sua sabedoria, com a graça da sua sabedoria, o Senhor consegue também aliviar. Eu não sei se tenho alguma sabedoria. Eu acho que tudo aquilo que a vida nos pode dar, provavelmente é apenas um certo conhecimento dela que geralmente chega tarde demais. Já fizemos tantas asneiras, não é? E continuamos a repetir as mesmas asneiras. Só posso falar de mim, não é? A repetir as mesmas asneiras. Erros. Sobretudo, e depois há coisas que eu não consigo perdoar-me a mim mesmo. Perdoar-me a mim mesmo. Já que falamos nos pais há pouco, havia 3 coisas que o meu pai detestava. Ele tem muitos filhos. Deve conhecer pelo menos nome alguns dos meus irmãos, que são todas pessoas, enfim, digamos um pouco acima da média. Havia 3 coisas que ele detestava e que foram muito importantes para nós, que era a cobardia, a desonestidade e a falta de rigor. Isto foi muito, muito importante. E pouco antes de ele morrer, um dos meus irmãos perguntou-lhe, ao Miguel, o que é que o pai gostava de nos deixar? E ele respondeu sem uma hesitação, o amor das coisas belas. Era um médico, era um anatomopatologista, era um homem que lidava com matéria. Então a preocupação dele era que os filhos herdassem o amor das coisas belas, da literatura, da música, da pintura. E isto foi muito importante. Sente que herdaram? Como? O senhor herdou? Herdámos todos. Herdamos todos. Deixe-me ler um bocadinho que eu selecionei aqui e depois fazer-lhe uma pergunta. Há uma parte aqui em que diz: perdoe-me se exagero, mas visita-me a suspeita de existir qualquer coisa em mim, no aspecto, na maneira de exprimir-me, no cheiro que afasta as pessoas. Isto é uma descrição autobiográfica ou é da persona que o senhor aqui caracteriza? Todos os livros são autobiográficos, como é evidente, a gente não inventa nada, não é? A maneira como se trabalha as suas emoções e, sobretudo, a maneira como trabalha a memória também. A imaginação, aquilo que se chama imaginação, não é mais que a forma como arranja a memória, os diversos elementos da memória. Não inventa nada, anda a roubar coisas. Às vezes a sensação que eu tenho de mim mesmo é que ando
anda no lixo ao papel. E depois, com as coisas que encontra nos caixotes, então fabrica o livro. É a sensação que eu tenho. Ou então que está à procura naqueles altos armários da gente não chega, tem que se pôr em bicos de pés. E nem sequer está a ver o que tira, não é? Às vezes tira pó, insetos mortos, lâmpadas fundidas. Mas há sempre coisas que se aproveitam. O medo, que acompanhou muito a sua vida, pelo menos certamente em África que o teve, eu tive. O medo é aqui exorcizado mesmo no fim do livro. Quando há uma situação que eu entendi como sendo de carjacking de um roubo de um automóvel, e em que uma das personagens, um dos rapazes, diz esquecer este relato e não tenho medo dela, não tenho medo de vocês, não tenho medo de nada. Os plátanos do pátio, 1000 plátanos da beira da estrada que vou ultrapassando, um a um neste carro roubado, com a velha no outro banco a dizer-me menino e a poisar-me devagar os dedos no cabelo. Sabe, eu não sei se o miúdo não tinha medo ou se estava a assobiar no escuro. Às vezes, como as crianças, às vezes naqueles corredores compridos que falam ou cantam para afugentar o medo, para afugentar os sentimentos horríveis que muitas vezes que as crianças pensam que existem no escuro, não é? Os monstros, os fantasmas, etc. E não sei até que ponto não seremos toda a vida um menino ou uma menina a assobiar no escuro. Não sei. Este seu último livro vai ser sobre quê? Bem, este que vai ser, posterior a seguir posterior a este. Sabe, aquilo que eu gostaria de pôr toda a vida inteira entre as capas de um livro. Era isso que me interessava. E é essa a minha luta. É óbvio que serei vencido por ela. Mas o que todo o autor quer, todo bom autor quer dizer, é mudar a arte de escrever. Há 1000 maneiras de fazer. Tchekov fez, Tolstói fez, todo bom escritor o fez. Joseph Conrad fez. Claro que sim, claro que sim. E é um dos... Esse é um escritor maravilhoso, porque às vezes tem a sensação de caminhar no nevoeiro. Tem que se deixar andar no nevoeiro de palavras. E de repente tudo se ilumina, uma imensa clareira, e vê para trás, para a frente. E então a remuneração é uma alegria imensa enquanto leitor. Esse é o prémio que o leitor vai descobrindo no seu livro, por exemplo, quando interrompe uma descrição para pegar 2 ou 3 ou 4 linhas depois. Eu estava genuinamente interessado em saber o que é que se ia passar com aquela senhora, com aquele par, com aquele casal, com aquele roubo, com aquela morte, por exemplo. E é-me interrompido e vou repegá-la a seguir. Claro que sim, claro. A vida não é linear. Não, mas na nossa cabeça também não, porque quando nós estamos sozinhos, estamos assaltados pelo passado, pelo presente e pelo futuro, tudo ao mesmo tempo. Não é? No fundo, julgo que não é muito diferente daquilo que se passa dentro de nós. Agora, nós às vezes, como leitores, porque ler é muito difícil também, não é só escrever, porque a leitura é um ato criativo. Às vezes eu pergunto-me se... Eu acharia que os livros fossem publicados anonimamente, resolveriam uma série de problemas, mas acho que os livros deviam ter o nome de leitor, porque o leitor é que escreve o livro. O livro tem que ser suficientemente poroso para eu colocar lá o meu livro. E eu sentir-me dono dele também. Exatamente. Não apenas dono, autor dele. Autor dele. Deixe-me ir àquelas perguntas malditas e terríveis, mas que eu... A verdade é esta, eu sou pago para fazê-las também. Eu digo só nomes. Miguel Sousa Tavares, polivalente. Como é que viu este incidente? Eu não vejo. Não me interessa nada. Isso é outra divisão. Não é o meu campeonato. A literatura em si. O que o Miguel Sousa Tavares escreve. Escreve o que pode, com certeza. Não me cabe a mim analisar isso, nem Leu? falar sobre isso. Folhei. Como lhe disse, não... José Saramago. Conheço mal a obra dele. Conheço mal. Rodrigo Guedes de Carvalho. Esse é um amigo meu, um homem que eu estimo e que eu respeito. E que tenta Vê nele um continuador seu? Não, ele sou eu. Não. Sabe, às vezes é difícil encontrar a própria voz. Não é? Há outras vozes que se insinuam e julgo que são injustos para com ele estarem constantemente a associá-lo ao meu nome. Sabe, é mais ou menos inevitável. Agora há tanta gente a fazer livros como eu faço, não sei se já reparou nisso.
E acho que o Rodrigo tem levado com uma carga e até com uma etiqueta que eu julgo que ele não merece. Ele tem uma voz própria, não necessita da minha para nada. É um homem que gosta de mim, me faz esse favor e eu gosto dele. E em quem eu vejo grandes qualidades humanas. Generosidade, calor, ternura. Isto para mim é o mais importante num homem. Porque dois homens quando são homens estão condenados a entenderem-se. Não há dúvida. O meu nome é Legião. O que é que veio primeiro? Uma entrevista tem que ser totalmente honesta. Eu fiz esta pergunta antes de abrir a câmara e o senhor disse-me que o livro vem primeiro e o título vem depois. No meu caso é assim. Haverá provavelmente pessoas que começam pelo título, não é? Redação. A vaca. A vaca tem 4 patas. Isto não me interessa muito. Depois houve aquele extraordinário título. Ontem não te vi em Babilónia também. Isso foi um milagre a seguir ao livro também. O livro não tinha título. Estava a passear num livro e encontrei... Isso é uma frase com mais de 5.000 anos, ou cerca de 5.000 anos. Encontrada num pequeno fragmento de argila escrita cuneiforme. E espantou-me, como se fosse ontem não te vi no café, ontem não te vi no... E como as coisas eram... Estava lá escrito ontem traduzido, vá lá do caractere cuneiforme, assim. Era ontem não te vi em Babilónia. Exatamente assim. Mas é muito curioso, porque nesse mesmo livro encontrei cartas do Antigo Egito, do pai para um filho, em que o pai dizia ao filho exatamente o que os pais dizem agora aos filhos. Tens que estudar para ser alguém na vida. As mesmas coisas exatamente iguais. E esta mensagem, portanto, não críptica, mas de grande ternura. Ontem não te vi em Babilónia. António Lobo Antunes, foi bom vê-lo hoje aqui. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 9. O livro de que falamos é O Meu Nome é Legião. A editora é Dom Quixote. Este é o Jornal das 9.